Falando um pouco do mapa dármico, eu queria falar um pouquinho da mecânica astrológica para vocês compreenderem. A gente pega o sistema solar como referência, né? O Sol e os corpos, os planetas giram em torno do Sol, a gente chama a Lua também de planeta, embora se saiba que sejam satélites. E os antigos, muito antes de Cristo, eles sabiam que primeiro que eles perceberam que se a humanidade, se o mundo fosse destruído, se a humanidade fosse destruída e sobrasse alguém que soubesse ler o céu, que o céu era algo intocável, que a gente não conseguiria destruir, a gente poderia se destruir através de guerra, mas o céu estaria intocável, como um livro aberto, tanto dizendo de onde a gente veio, quem somos e possivelmente para onde a gente vai. E esses planetas, esses corpos errantes, que tinham ciclos previsíveis, né? E os astrólogos, os astrônomos, tentando decifrar esse relógio para tentar explicar qual é o sentido, qual é o nexo da gente estar aqui. Então, a gente tem Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Urano, né? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que para a astrologia não foi rebaixado a um mero corpúsculo. Plutão, dentro da linguagem iniciática, continua sendo um planeta que rege Escorpião. Mas a gente tem 12 signos, né, onde o Sol passa ao longo do ano, começa dia 21 de março, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, que representam 12 experiências sem as quais a gente não se tornaria a gente mesmo. Essas experiências, 12 experiências diferentes, são 12 provas, 12 arquétipos, 12 etapas, 12 convites a que a gente realize esses 12 potenciais, né? A gente pode pegar até pelo corpo humano, né? A gente começa em Áries e vem descendo e termina em Peixes, que são os pés. Isso os antigos alquimistas já sabiam, né? A relação dos planetas com as partes do corpo, né? As plantas, os planetas, as estações do ano, o corpo, toda essa relação, que na verdade ela não foi perdida totalmente, mas ela foi muito esquecida por nós, que temos uma visão bem causa-efeito, bem pragmática, bem imediata da história. Então, quando a gente pega esses signos, né, e no primeiro momento, por mais que você, eu sou touro com ascendente peixe, essa coisa toda, quando a gente pega o mapa e abre o mapa, essa pessoa que é touro com ascendente peixe, ela tem os 12 signos, e naquele signo que ela não sabia, tem um planeta, e aquilo está numa casa. Então cada casa é uma área da existência, cada casa é uma área que diz respeito, a casa do corpo físico, a casa do dinheiro, a casa das viagens curtas, da família, dos filhos, dos amores, né? Da criatividade, do trabalho, dos relacionamentos íntimos, a casa das transformações profundas, da morte, né? A casa tem até a casa do mestrado, do doutorado, a casa da realização maior, casa das ONGs, dos projetos sociais, e casa do mergulho, casa da iluminação. A iluminação, eu me refiro do ponto de vista espiritual. São assuntos que dizem respeito, todos eles dizem respeito a um ser humano comum, que tanto de alguma forma precisa comer, construir um lar, trabalhar, né? Como também ter uma experiência relevante do ponto de vista espiritual, ou seja, qual é o sentido disso aqui que eu estou fazendo aqui. Então, essa engrenagem, a gente junta os 12 signos, que o Sol faz a questão, todo ano ele não se cansa, ele já faz isso há muito tempo, e vai continuar fazendo. Ele começa em Áries, vem cada dia um grau, no dia 21 o primeiro grau de Áries, dia 22 o segundo grau de Áries, e vem. Ele leva 30 dias iluminando um arquétipo, como que assim, escuta, olha, agora nós estamos trabalhando o tema ariano, né, o Dharma ariano. Isso não serve apenas para os arianos, porque nós todos temos uma cabeça, que é Áries, nós todos temos um impulso, que é Áries, nós todos temos uma agressividade, uma assertividade, que é do arquétipo ariano. Então, cada um desses arquétipos, cada uma dessas passagens do Sol em cada signo, vai iluminando para a gente uma tarefa, um trabalho, com o objetivo da gente gozar, com o objetivo da gente se realizar, da gente ser um ser humano melhor, né? Na verdade, a origem das religiões, né,
é fundamentado numa visão astronômica. Não cabe agora esse assunto, a gente entrar nesse assunto, mas o que está na base das religiões, tanto, eu digo, judaísmo, como cristianismo, como a religião egípcia, era a partir do pressuposto que eu me entenderia na medida que eu percebesse uma inteligência, um ciclo inteligente nos astros, nos planetas. E aí começou a fincar toda uma relação de oração, de reverência a esses corpos, aos solstícios, aos equinócios. Nós aqui na modernidade estamos tudo uma conversa meio antiguinha, mas na verdade isso é tão contemporâneo quanto há algumas dezenas de milhares de anos atrás, né? No fundo é isso que nos permeia. Se a gente perturbar esse relógio que está acima da nossa cabeça, a gente dança. A gente pode inventar um samba aqui, a gente pode fazer uma opção de coisas graciosas, bonitinhas, mas se a gente interferir um centímetro que seja nessa lógica astronômica, vamos dizer assim, a gente dança imediatamente, porque é tudo muito pesado. Pesado que eu me refiro, é tudo muito esquadrinhado, né? Só que é muita areia para o nosso caminhão. E tampouco o astrólogo dá conta de compreender isso tudo. É quase como se tivesse que compreender a mente de Deus, né? A gente entende, chega quase a 1%, e já é bastante coisa. Se a gente pega com que esse 1% reverta em grandes transformações. Então, fazer um mapa dármico, a função do mapa dármico, pegando essas 12 casas, são 12 signos, são 10 planetas, e outra coisa, os ângulos que eles formam, né? Assim como a gente forma ângulos, a gente, por exemplo, quando a gente está em consonância com uma pessoa, quando a gente está em harmonia com uma pessoa, nossa, eu concordo com você plenamente, né? Quando, por exemplo, não estão juntando um curitibano com um atleticano, não é isso aqui em Curitiba, quando os dois não estão juntos, né? Mas quando estão em concordância, em astrologia chama-se de trígono, 120 graus entre dois corpos. Então você pega um corpo, como Marte, que significa assertividade, então o Sol, que significa identidade, e eles formam 120 graus, mostra, olha, isso aqui você tem esse assunto resolvido no teu mapa, você tem que tirar partido disso. Você tem que tirar partido disso. Às vezes a gente se pauta pelo mercado de trabalho, a gente se pauta por um conselho antiguinho, velhinho, e na verdade conselhos que vêm do medo, né? Conselhos que vêm do medo, às vezes o medo que um pai tem, que uma mãe tem, que os filhos se deem mal. Então tenta olhar alguma profissão que contemple de alguma forma, ou uma postura de vida que contemple uma segurança, uma estabilidade, né? E o mapa astral me mostrou que a segurança e a estabilidade é você tomar posse daquilo que você é, tomar posse dos seus recursos, plenamente. Então, você tem, quando dois planetas estão discutindo, batendo boca, você vai encontrar uma quadratura, né? Mas isso não se deve ao fato de você ter tido a má sorte de ter nascido num dia onde aquele planeta se indispunha com o outro. Não. Isso não nem depende de sorte nem de azar. E sim que, quando eu nasço num céu que dois planetas estão em conflito, é porque eu nasci numa conjuntura que traduz um conflito meu ancestral. Eu trago um conflito ancestral ligado à minha afetividade, ligado à minha maneira de ver o mundo, alguns preconceitos, que o céu tem a obrigação de traduzir, de potencializar e de sugerir ferramentas, caminhos e dicas. Então, antigamente, era muito comum a criança chegar e os pais já terem o mapa da criança, para saberem como manejar, né? Porque isso encurta um tempo enorme. Então, falar do mapa dármico, no fundo, é tentar responder, escuta, o que meu mapa me fala sobre o meu caminho, né? Eu gosto disso. Tem gente que diz eu gosto disso, eu gosto daquilo, tudo bem. E tem muita gente, pasmem, que diz assim, olha, Sérgio, eu não, para falar a verdade, eu nem sei bem o que eu gosto, porque eu já fiz tanta coisa, achava que eu gostava disso, achava que eu gostava daquilo. Isso não significa uma indefinição profissional, significa que a pessoa está sem rosto, ela está sem rosto. E são raras as pessoas que nascem com um rosto, entendeu? E são raras as pessoas que morrem com um rosto. O que a gente tenta, de alguma forma, é se adaptar. Como é que a banda toca? Como é que o jogo funciona? Entendeu? Lembra Simone de Beauvoir quando dizia uma mulher não nasce pronta, ela se faz, ela se torna mulher. O mesmo acontece em relação ao ser humano. O fato de a gente ter uma biologia, nós temos bípedes, temos desejos, não significa que a gente tenha uma assinatura. Essa assinatura muitas vezes não é nossa.
é uma assinatura de empréstimo. O rosto é um rosto de empréstimo, né? E a gente, no primeiro momento, fica bem na foto, mas na verdade, quando a gente chega em casa, fecha a porta e olha olha no espelho, dá uma sensação de azia, dá uma sensação de day after, dá uma sensação... Tem que tomar engove, muitas vezes, entendeu? E a função do mapa dármico é mostrar um espelho e dizer assim, no mínimo, apontar para dois caminhos. Um é o que você precisa receber e outro é o que você precisa doar. Disso a gente vai falar mais no fim, né? Então, eu acho que o mapa natal, ele vai mostrar as intenções originais desse nosso criativo eu interior, do nosso ser verdadeiro. Sabe, que intenção ele tem? Eu acho que eu queria sublinhar aqui na fala do Sérgio a ideia de que o nosso mapa nos traduz, não nos condena a ser nada, não é? Porque existe uma crença muito difundida, a maioria das pessoas acaba acreditando que meu mapa é assim, eu vou ser assim, e usa isso como desculpa até para muita coisa, né? E isso é o oposto, eu acho que de uma astrologia profunda, né? Meu mapa me traduz, né? E nesse sentido, então, quando o meu mapa mostra que eu tenho esse e aquela trígono, como o Sérgio estava falando, certamente os trígonos representam aspectos, conteúdos nossos que em outras encarnações nós conseguimos integrar. Nós não desrespeitamos esses conteúdos, digamos assim. Nós integramos, resolvemos. E nessa encarnação a gente traz isso como talento pessoal, como facilidade de lidar com aquilo, de expressar aquilo na vida. Ao mesmo tempo, as quadraturas, os quincúncios, que já tem um nome que já assusta pelo próprio nome, né, vão estar mostrando para a gente que ou a gente não teve tempo para desenvolver aquele conteúdo, não deu tempo, e ele está muito ainda, né, primitivo, ou a gente se recusou a olhar para aquilo. E aí a gente traz para cá, apontado no mapa, como uma oportunidade, na verdade, de rever isso e então passar por um processo de integração mais consciente. Quer dizer, tudo gira em torno dessa questão, da gente manifestar a nossa essência. O Sérgio estava falando dos signos e os 12 signos ao longo do ano, a gente está em Touro, né, agora, e o mundo todo, nesse período, está sendo convidado a concretizar mais as coisas, a realizar mais as coisas. Né? E eu acho que a astrologia tem essa função, o mapa, de nos relembrar, sabe? É só olhar para o mapa ou pensar na astrologia que a gente se vê automaticamente relembrado de que a nossa vida não se resume a pagar conta ou a tentar ser uma pessoa legal, mas que nós estamos, né, nós estamos conectados com esse cosmos, não é? Se a gente quiser explicar racionalmente como é que existe essa correspondência entre o céu, né, no momento que eu nasci, e o que eu sou, é impossível racionalmente a gente explicar isso. Acontece que é isso que acontece, né? E isso é lindo, isso é poético, isso é profundo. Então tem uma grande inteligência que armou isso, né? E que a nossa inteligência aqui não consegue decifrar, e a gente tem que se curvar a isso, né? E reconhecer e agradecer, porque daí a gente tem um instrumento. Isso era tão forte que né, na antiguidade as pessoas realmente, a criança nascia e era feito um mapa. Um exemplo disso é o Senhor Buda Gautama, né? Quando ele nasceu, o pai dele, que era um maravilhoso imperador de um reino lindo, queria que o filho fosse o seu sucessor, como os pais poderosos, né, geralmente querem, o filho homem, e ele chamou rapidamente os sábios astrólogos para que ele dissessem como era aquela criança, né? E os sábios acabaram dizendo que ele era um ser muito especial, mas se o pai quisesse que ele fosse o seu sucessor no império,
ele teria que ser resguardado de entrar em qualquer contato com sofrimento, com dor, com essas questões humanas, porque se assim fosse, ele se transformaria, ele iria buscar o caminho espiritual. E o pai tentou evitar isso de tudo quanto é jeito, mas não conseguiu não. Mas isso já era, né, na verdade foi uma análise astrológica que esses sábios fizeram para esse pai. Bom, o mapa então, ele vai trazer, já que nós somos singulares, combinações muito especiais e específicas para cada um de nós, né?